Diz assim a palavra do Senhor: Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Curva a sua cabeça. Meus irmãos, na semana passada nós tratamos acerca desse texto e eu foquei sobretudo na perseguição que se iniciou por conta de Jesus ter realizado aquela cura no sábado. Vale lembrar que o Senhor Jesus, numa festa em Israel, em Jerusalém, ele se dirigiu até um tanque chamado Betesda, e ele foi em direção a um paralítico que estava nessa condição há 38 anos. E o Senhor foi de forma intencional até aquele tanque, e ele curou apenas um homem que após ser curado, precisaria necessariamente carregar a sua maca. Após essa cura, o Senhor Jesus se retira dali imediatamente, e aí o problema começa. O problema começa quando esse homem sai com a sua maca ou com a sua esteira enrolada debaixo do seu braço. Os religiosos, quando viram isso, questionaram: hoje é sábado, não te é lícito fazer essas coisas, não te é lícito carregar a sua maca. Então o texto nos diz, no versículo 16, que os religiosos passaram então a perseguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na semana passada eu tratei acerca da perseguição, das lutas, das perseguições que até mesmo nós enfrentaremos, de como nós devemos descansar a nossa alma em Deus. Hoje eu vou falar um pouco disso também, mas eu vou falar também do nosso descanso físico, e eu vou focar naquilo que gerou a perseguição de Jesus, o sábado. Nós vamos perceber, ao ler os evangelhos de Jesus, que o sábado foi um problema constante na vida de Jesus. Por causa do sábado, Jesus constantemente era perseguido. Certa feita, os religiosos perguntaram para Jesus se era lícito curar no sábado. E lá na sinagoga tinha um homem que estava com as suas mãos atrofiadas. Aí Jesus cura aquele homem. Os religiosos ficaram revoltados. Certa feita, o Senhor Jesus, para provocar também os religiosos, para quebrar o seu legalismo, o seu farisaísmo, certa feita, Jesus faz um lodo com o seu cuspe na terra, passa nos olhos de um cego num sábado e diz: vai lavar-te no tanque de Siloé. O fato de Jesus ter feito aquele lodo, dentro da tradição judaica, tradição, não dentro da palavra, isso caracterizava uma violação do quarto mandamento. Mas Jesus estava fazendo essas coisas de propósito, de forma intencional, porque Jesus queria chocar realmente o judaísmo naquele tempo, que havia criado códigos e códigos de condutas que extrapolavam os limites da lei. Então eu quero trabalhar acerca do sábado, ou do quarto mandamento. Por isso o título que você está vendo aí na projeção é O Cristão e o Shabat, ou o sábado, que para nós é o dia do Senhor, conforme nós cantamos na primeira canção. Eu quero levantar algumas questões que eu levantei na semana passada, só para que a gente, como um carro a álcool, pegue no tranco aqui, para que eu não insira logo os pontos sem te conectar com o que eu já falei. Uma pergunta que eu tenho que fazer a vocês: a lei de Deus, ela deve ser observada? Na semana passada eu disse a vocês que há 3 possíveis respostas. A primeira, sim. A lei de Deus deve ser observada porque o pecador ele se torna salvo à medida em que ele obedece à lei. Esse é um entendimento católico romano. É um entendimento de justiça infusa, que você vai, mediante as suas obras, adquirindo justiça diante de Deus. Então a justiça de Deus vai sendo infundida em você à medida que você vai praticando boas obras. Bom, essa visão evidentemente está reprovada, porque nós sabemos que o papel da lei não é nos salvar, antes nos condenar. Esse é um dos papéis da lei. Nunca foi para salvar o homem. Então essa primeira resposta, ela está reprovada.
Há uma segunda possível resposta à pergunta: a lei deve ser observada hoje? Resposta: não, pois a lei não tem nenhuma relação com os crentes hoje. Eu disse a vocês que esse é um entendimento equivocado, porque algumas pessoas pensam que há uma dispensação diferente entre graça e lei, e que nós não temos nada a ver com o povo da antiga aliança, e que eles também não têm nada a ver com a gente, são povos totalmente distintos. Esse é um entendimento equivocado. Nós vamos perceber tanto a graça na antiga aliança, quanto a lei na nova aliança. Tanto é que o nosso Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento, ele violou a lei, ou a substituiu, como defendem alguns. Essa visão também é reprovada pela palavra de Deus. A terceira possível resposta à pergunta: a lei deve ser observada hoje? É sim. A lei moral é um padrão de vida para os crentes. Essa resposta, ela é a resposta defendida por cristãos de linha reformada e por aqueles que antecederam a tradição reformada também, nos levando até os primórdios da igreja, da história da igreja. Mas a grande questão, já que essa posição está aprovada, e existe um aspecto da lei que eu devo observar, eu faço a vocês uma outra pergunta. Nós devemos obedecer toda a lei do Antigo Testamento? Talvez agora venha na sua mente o sistema sacrificial, e você deve ter observado que aqui no culto a gente não faz sacrifícios, como eu disse na semana passada. Você nunca viu isso aqui, você nunca vai ver. Mas está na lei, é um mandamento. Aí você está agora em dúvida. Tá, eu sei que tem que obedecer. E eu sei que tem leis que eu não devo obedecer. Surge uma nova questão. Como saber quais leis eu devo obedecer na palavra de Deus? Já que eu tenho que obedecer, eu preciso saber quais. Afinal, eu quero obedecer a Deus. Também eu corro o risco de ser legalista, obedecendo leis que não cabem a mim. Para responder a essa questão, é preciso olhar para a lei como um todo e dividi-la em 3 aspectos. Eu já ensinei isso aqui há um tempo atrás, quando eu preguei sobre a lei, mas se eu não fizer isso de novo, eu não vou conseguir explicar para vocês como o sábado se relaciona com o cristão hoje, ou o Shabat, ou o 4º mandamento. É de fundamental importância que você, nesse momento, agora, preste bastante atenção no que eu vou falar, nessa explicação que eu vou dar sobre aspectos da lei de Deus, porque isso vai nos ajudar a entender o 4º mandamento. Vai nos livrar, sobretudo, do legalismo farisaico, dos adventistas do 7º dia, e também vai nos livrar de menosprezar o dia do Senhor. Então preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora, e algo que eu já falei em outra oportunidade. A lei de Deus, então, ela é nos apresentada em 3 aspectos. O primeiro aspecto que eu quero apresentar a você é o aspecto cerimonial. O que é o aspecto cerimonial? São os aspectos da lei que diz respeito ao culto propriamente dito, à adoração. Você está vendo na imagem aqui alguns cordeiros sendo mortos aí, né, na imagem, uma referência ao sacrifício. Você está vendo um homem com uma roupa diferente, né? Pela sua roupa nós sabemos que é um sumo sacerdote. São leis cerimoniais, são leis que Deus deu a Israel para regulamentar o culto. É como se fosse o princípio regulador do culto naquele tempo. Como é que Israel deveria adorar o seu Deus? Dado ao fato que eles acabaram de sair do Egito, onde ouviram acerca de outros deuses. Agora Deus está organizando o seu povo e dando leis cerimoniais. A grande questão é: será que os cristãos hoje devem cumprir as leis cerimoniais? É evidente que não. Por quê? Porque eu não quero cumprir? Essa não é uma resposta válida. Nós não estamos debaixo das leis cerimoniais porque todas elas se cumpriram em Cristo Jesus. As leis cerimoniais, elas funcionam como uma sombra. E Cristo é a realidade dessa sombra. Todas as leis do Antigo Testamento cerimoniais apontavam para ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo.
de forma que ele é o cumprimento cabal de todas as leis do Antigo Testamento, no que diz respeito ao aspecto cerimonial. O autor de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 1, diz que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade, apenas uma sombra. Nós sabemos que a realidade é Cristo. O autor de Hebreus também ele diz que a primeira aliança, lá no capítulo 9, do versículo 1 em diante, que a primeira aliança, a aliança no Antigo Testamento, tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno, leis cerimoniais. O autor aos Hebreus vai dizendo que foi levantado um tabernáculo, que era o local onde a adoração ocorria. Ele explica que existia um lugar santo, ele vai explicando com detalhes acerca de como funcionava a adoração na antiga aliança. Diz que depois de tudo preparado, o sacerdote ou o sumo sacerdote entrava, realizava os seus exercícios, as suas atividades ali, seus exercícios religiosos. E aí o autor de Hebreus ele termina dizendo assim, dessa forma, ou seja, por conta de todo esse ritual, o Espírito Santo estava mostrando para aquele povo que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Então veja que há uma transição e há algo didático em tudo que ocorreu na antiga aliança, principalmente no que diz respeito às leis cerimoniais. O Espírito Santo estava mostrando, através dos sacrifícios, que ainda não havia se manifestado um caminho melhor. Nós sabemos também, pelo autor de Hebreus, que os crentes na nova aliança agora possuem livre acesso ao Santo dos Santos. Por quê? Porque nós não estamos mais dependentes do primeiro tabernáculo. E aí o autor diz assim, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas, os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Era o quê? Apenas prescrições que tratavam de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, até o tempo da nova aliança. Porque Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. Cristo é o verdadeiro tabernáculo. Tabernáculo representa, o templo representa a presença de Deus. João 1,14 pode ser facilmente traduzido assim: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque nós não precisamos de um espaço físico para encontrar Deus ou para adorar Deus. Nós podemos encontrar Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, essas leis cerimoniais, elas perderam a utilidade para nós hoje. Por quê? Porque todas elas se cumpriram em Cristo Jesus. Eu quero que você guarde muito bem isso que eu acabei de dizer. As leis cerimoniais se cumpriram em Cristo Jesus, por isso elas perderam a sua utilidade para nós. Porque nós temos um sacrifício superior, um sumo sacerdote superior, temos um templo superior, e não é um templo físico. Então guarde isso, porque o quarto mandamento, como eu vou mostrar para vocês, ele vai ganhar um aspecto cerimonial lá no Monte Sinai. Isso vai nos ajudar a entender, sobretudo, por que nós não guardamos o sábado, o sétimo dia. Porque o nosso Shabat não é no sétimo, e sim no primeiro. Tá? Então, por favor, essa informação é importante. A nossa confissão de fé, ela registra essa verdade das leis cerimoniais. Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais contendo diversas ordenanças típicas em parte de adoração, prefigurando Cristo, apontando para Cristo, para suas graças, ações, sofrimentos e benefícios, e em parte mantendo várias instruções de deveres morais. Todas as leis cerimoniais sendo impostas apenas até o tempo da reformação, ou seja, no tempo em que Cristo esteve aqui e entregou sua vida na cruz. Então, por isso, são por Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, o único legislador que foi dotado com o poder da parte de Deus para esse fim, cumpridas e revogadas. O Senhor Jesus cumpriu, então essas leis foram revogadas, e por isso nós não estamos mais debaixo dessas leis. Mas existe ainda um outro aspecto da lei, leis civis e cerimoniais, essa vai ser um pouco mais rápido por conta do nosso tempo. Leis civis e judiciais, isso que eu falei cerimoniais, são leis que foram dadas para regular a sociedade civil de Israel.
Essas leis também nós não estamos debaixo dessa lei, porque ela tinha uma finalidade muito específica: organizar o povo da aliança que acabara de sair do Egito. Para isso que funcionava. Existe um aspecto dela, uma equidade geral dessa lei que a gente pode, sim, aproveitar. Por exemplo, quando você bate no carro de alguém, você tem que pagar, não é? Esse princípio está lá na lei de Moisés, na lei civil. Tá? Então, nós não estamos debaixo dessa lei, porque nós estamos debaixo das leis civis do Japão. E você deve respeitar essas leis. Nossa confissão também fala, mas eu vou pular essa parte. Mas existe também um terceiro aspecto da lei: a lei moral de Deus. Se, por um lado, as leis civis e as leis cerimoniais não estão mais, não são mais impostas aos cristãos, aos crentes, por outro lado, a lei moral de Deus, ela sim permanece. A lei moral de Deus, ela é perene e ela antecede as tábuas da lei. A lei moral de Deus, ela pode ser resumida nos 10 mandamentos. Só que ela não passou a existir a partir do Monte Sinai, quando Deus entregou as tábuas de pedra na mão de Moisés. De acordo com o autor de Hebreus, lá no capítulo 2, versículo 14 e 15, essa lei moral já está gravada no coração do homem, antes mesmo de ser entregue no Monte Sinai. O que Deus fez no Monte Sinai foi apenas registrar algo que já estava no coração do homem. Portanto, os 10 mandamentos já estão gravados no coração da humanidade, antes mesmo da lei ser escrita em tábuas de pedra. Por isso, Paulo diz assim: de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Veja, ela está gravada até mesmo no coração do gentio. Quando Caim mata Abel, não havia o 6º mandamento gravado em pedras, não é verdade? Mas como ele sabia que o que ele acabara de fazer era errado? Porque a lei moral de Deus estava gravada no seu coração. Sabendo que os homens facilmente poderiam esquecer dessa lei, Deus então gravou em pedras, para que ficasse registrado. Sendo assim, a lei moral de Deus, ela não perde a sua aplicabilidade hoje. Porque a lei moral de Deus, ela revela o caráter moral de Deus, aos quais os seus filhos devem imitar. A lei moral de Deus revela aquilo que Deus espera, o tipo de obediência que Deus espera que os seus adoradores lhe deem. O tipo de vida que Deus quer que os seus filhos vivam. O Senhor Jesus Cristo mesmo usou a lei moral quando foi inquirido pelos religiosos, lá em Mateus capítulo 22. Quando eles perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, era uma cilada para Jesus. Havia uma discussão entre os judeus sobre qual era o maior mandamento. Uns falavam que era o primeiro, tinha uns que falavam que era o 4º. Se Jesus falasse que era o primeiro, os que eram do grupo do 4º mandamento ia ficar contra Jesus e vice-versa. Aí Jesus, sabiamente, ele não diz assim: não, isso aí é coisa do passado, agora aqui é graça. Jesus não disse isso. Jesus disse o seguinte: toda a lei, os profetas, se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos, ou as 2 tábuas da lei, em 2 mandamentos. Então a lei moral de Deus, ela permanece hoje em nossa vida. Você com certeza não vai negar que devemos amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Como você faz isso? Uma das formas é cumprindo os 10 mandamentos. Talvez não seja difícil para você responder acerca de 9 mandamentos de forma positiva. Não seja difícil para você. Se eu perguntar, será que nós devemos realmente obedecer os 10 mandamentos? Se eu perguntar, você acredita que nós devemos realmente adorar somente a Deus? Você concorda que eu não posso ter outros deuses? Você vai falar, é claro, pastor. Você concorda que nós não devemos criar imagens de esculturas para se prostrar diante dela? Você vai falar, claro, não tem nenhuma aqui. Você concorda que nós não devemos usar o nome de Deus em vão? Você vai falar, é claro. Você concorda que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe? Sim. Não devo matar? Claro que não. Eu não devo cometer adultérios? É claro que não. Que eu não devo roubar?
Que não devo dar falso testemunho ou mentir? Que não devo cobiçar? Você vai dizer, é claro que sim, eu concordo, onde é que eu assino? E o quarto mandamento? Esse talvez seja o mais difícil de engolir. Inclusive, por conta dessa dificuldade, alguns diriam assim, dos 10, nós devemos nos sujeitar apenas a 9. Tá, mas quem que determina isso? Em que momento você lê na Bíblia e fala assim, olha, Jesus falando dos 10 mandamentos, esse aqui você não precisa mais não. Se o quarto mandamento, que nos diz para se lembrar do sábado, está dentro da lei moral, isso significa que, de alguma forma, a cristandade deve seguir esse preceito. O que eu vou falar para vocês hoje pode parecer novo para alguns aqui, mas não é. Nós vamos ver que desde os primórdios, até mesmo no finalzinho do Novo Testamento, os discípulos entenderam que houve uma transição do Shabat, que era realizado, obedecido no 7º dia, para o Shabat cristão no 1º dia após a ressurreição de Cristo Jesus. Nós vamos perceber que no Novo Testamento mesmo eles tiveram esse entendimento. Mas como eles chegaram a essa conclusão? Como não foi difícil para eles, para alguns foi, inclusive nos primórdios do cristianismo, a igreja cristã, por conta dos judeus que haviam se convertido, eles realizavam um culto no sábado e um culto no domingo. Mas com o passar do tempo, já no finalzinho do Novo Testamento, até mesmo os judeus não tiveram dificuldade com a transição do 7º para o 1º dia. Porque eles descobriram que na lei de Moisés, foi dado ali, na lei que foi dada a Moisés, a lei moral, no 4º mandamento foi dado ao 4º mandamento um aspecto também cerimonial. E isso fez toda a diferença. Porque se há no 4º mandamento um aspecto cerimonial e um aspecto moral, isso significa então que quando Jesus Cristo morreu, o aspecto cerimonial do 4º mandamento também se cumpriu nele. E foi revogado. E permanece então o aspecto que já existia antes da lei ser dada a Moisés. O aspecto moral. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Mas veja como a nossa confissão também afirma, acertadamente, que a lei moral, ela está gravada no coração do homem. A mesma lei que foi primeiramente escrita no coração do homem, continuou a ser a regra perfeita de justiça após a queda, não foi cancelado. Posteriormente, essa lei foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos contêm nosso dever para com Deus e os outros 6, nosso dever para com o homem. Então vamos refletir um pouquinho acerca do 4º mandamento, porque é o 4º mandamento que está trazendo problemas para Jesus. O entendimento dos religiosos acerca do 4º mandamento é que trouxe toda essa confusão. Depois de a gente entender isso aqui, vamos olhar para nós hoje e entendermos como é que isso se relaciona à nossa vida cristã ou ao nosso culto, que é o que realmente importa. Nós sabemos que o princípio sabático do Shabat, ele surgiu lá na criação. O Senhor Deus, ele criou os céus, a terra e tudo mais, em 6 dias. E no 7º dia, o nosso Deus, ele descansou. Nós temos aqui, então, o estabelecimento do preceito moral, que depois ficou conhecido como o 4º mandamento. Deus descansou, então espera-se que suas criaturas também separem um dia em 7 para seu descanso e para sua adoração. Então, o 4º mandamento, ele possui primariamente um aspecto moral, assim como os outros 10 mandamentos. Só que, quando nós chegamos lá em Moisés, no Monte Sinai, quando é entregue as tábuas da lei por Deus a Moisés, o 4º mandamento ganhou uma roupagem cerimonial também. Lembra que eu falei das leis cerimoniais? Que todas elas se cumpriram em Cristo Jesus? É importante guardar essa informação. Porque o 4º mandamento ganhou uma roupa cerimonial lá em Moisés, quando Deus entregou. Então nós temos o Shabat, tá? E eu prefiro usar a palavra Shabat ao invés de sábado, porque automaticamente a nossa mente ela já está contaminada. Quando eu falo em sábado, você automaticamente pensa no 7º dia.
Mas a palavra Shabat, que foi traduzida por sábado, nada mais significa do que descanso. Descanso. É isso que significa Shabat. Descanso. Foi utilizado essa palavra em memória ao que Deus fez no sétimo dia. Deus descansou, por isso Shabat. Só que se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos descobrir que essa palavra é usada para outras circunstâncias, períodos shabáticos. Não só para o sétimo dia, porque é uma palavra comum usada para descanso. E se você ler o quarto mandamento, traduzindo sábado por descanso, você vai entender ali o preceito moral que estava por detrás do quarto mandamento. Então, quando Deus entrega a sua tábua a Moisés, o sábado então, que já tinha o seu preceito moral, agora ele recebe também uma roupagem cerimonial. Moral tem que permanecer para sempre. Não pode cessar. Cerimonial se cumpre em Cristo Jesus e perde assim a sua utilidade, porque Cristo Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Cristo Jesus é aquele que ofereceu a nós com a sua ressurreição um descanso eterno. E o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, ele vai dizer que ainda nos resta um outro descanso. Então o Shabat aponta para o descanso físico aqui, descanso espiritual em Cristo Jesus e também para um descanso no porvir. Vamos olhar os aspectos. No que compete ao aspecto moral do quarto mandamento, do Shabat, o princípio é: descanse um dia em 7. Deus descansou no sétimo dia por conta da sequência da criação. Não tem como descansar no primeiro, né? O princípio moral é um dia em 7. Já o princípio cerimonial, que foi entregue lá no Monte Sinai, é: descanse e adore no sétimo dia. Um dia em 7, o outro diz: adore no sétimo dia, que é o sábado para nós hoje. Eu vou ler para vocês Êxodo capítulo 20, versículo 8 e 10. E eu vou substituir a palavra sábado por descanso, para que você consiga perceber esse princípio moral. Se você ler depois do versículo 11, você vai conseguir perceber o princípio cerimonial. E se você continuar lendo o livro de Levítico e toda a adoração exigida do povo de Israel, você vai perceber o aspecto cerimonial do sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todo o seu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tua cidade. Agora eu vou trocar o sábado por descanso. Porque quando você olha para esse texto aqui, você já pensa rapidamente no adventista do sétimo dia, tenho certeza. Ah, todo mundo pensando aí, olha. Estou lendo, hein? Todo mundo pensando. Mas vamos lá. Lembra-te do dia de descanso. Veja como dá uma coloração diferente para o texto. Lembra-te do dia de descanso para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele fará todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o descanso dedicado ao Senhor, o teu Deus. Ficou diferente agora, né? Consegue perceber o preceito moral aqui também na lei de Moisés, junto com o aspecto cerimonial que vai se desdobrar depois? Descansar um dia em 7. A partir daqui, a adoração em Israel, o dia de descanso, passou a ser cabalmente estabelecido como o sétimo dia da semana. Então, era o dia que eles iam depois, mais tarde, né, quando surgiu na sinagoga, né, eles começaram a ir na sinagoga no sábado. Jesus é encontrado na sinagoga aos sábados. E algumas adorações também eram realizadas no sábado. Mas isso mudou. Quando? Mudou quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora eu quero pensar com você de forma cronológica. O princípio moral do Shabat foi estabelecido quando Deus, ao terminar a sua criação, descansou. Princípio moral, um dia em 7. E esse Shabat permaneceu moral, ou só com característica moral, até que a lei foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Daqui nós temos também um aspecto cerimonial
que foi inserido no quarto mandamento, no que veio a ser o quarto mandamento. E isso permaneceu assim, dessa forma, até a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ocorreu no primeiro dia da semana, quando nosso Senhor inaugurou o nosso descanso eterno. A ressurreição de Cristo aponta para uma criação maior. Deus criou os céus e a terra e descansou. Agora, a segunda criação de Deus é maior do que a primeira. A segunda criação aponta para as novas criaturas que Ele estava criando em Cristo Jesus. Apontava para a sua obra da redenção, que é infinitamente maior do que a obra primeira, que é a criação dos céus e da terra. E depois disso, as suas criaturas descansam também em Cristo Jesus. O primeiro descanso marcou o fim da criação. O segundo descanso aponta para o término da obra da redenção. Um teólogo chamado Spurgeon disse assim: congregamo-nos no primeiro dia da semana em lugar do sétimo dia, porque a redenção é até mesmo uma obra maior do que a criação, e mais digna de comemoração, e porque o descanso que seguiu a criação é superior pelo repouso que segue a consumação. Sendo assim, meus irmãos, após a ressurreição de Cristo Jesus, o aspecto cerimonial do quarto mandamento, ou seja, o sétimo dia propriamente dito, foi abolido, porque ele encontrou seu cumprimento em Cristo Jesus, o verdadeiro descanso para os crentes. E é aqui que a seita adventista do sétimo dia erra. Porque eles continuam ainda tentando obedecer o preceito cerimonial do quarto mandamento. Tentar obedecer o preceito cerimonial do quarto mandamento é o mesmo que voltar às práticas de sacrifícios de animais. É a mesma coisa. Aqui é onde eles erram. Não é só aqui também não, tá? Por essa razão, já no Novo Testamento, os cristãos deixaram de adorar no sétimo dia e passaram a dedicar a Deus no primeiro dia da semana, dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, cessa o aspecto cerimonial, ou seja, cessa o preceito de descansar e adorar a Deus no sétimo dia, e permanece o preceito moral: descanse um dia em 7. E os discípulos entenderam que por conta da ressurreição de Cristo, por conta da inauguração do verdadeiro descanso, o primeiro dia da semana era o dia dos crentes se reunirem para se lembrarem da ressurreição de Cristo Jesus, da obra consumada. Nós não somos legalistas nesse ponto. Inclusive, há algumas semanas atrás, nós fizemos um culto no sábado, sem que isso pesasse na nossa consciência. Nós não tínhamos um salão no domingo, fizemos no sábado. Se fôssemos apegados ao aspecto cerimonial, teríamos tropeçado aqui. Tá? Veja como a nossa confissão ela fala acerca disso. Pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza, uma lei natural, é uma lei que foi dada sem ser imposta, sem ser escrita, sem ser registrada. É a lei lá que Deus descansou, Ele não registrou nada, não deu nenhuma tábua ali para Adão, tem que descansar, hein? Uma lei natural, essa é a ideia. Em geral, uma proporção do tempo seja destinada ao culto a Deus. Dessa forma, em sua palavra, por um preceito positivo, moral, perpétuo, válido para todos os homens em todas as eras. Deus particularmente nomeou um dia em 7 para um descanso, para ser-lhe santificado, que desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo foi o último dia da semana, e a partir da ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado de Dia do Senhor, e deve continuar até o fim do mundo como o Shabat cristão, sendo abolida a observação do último dia da semana. É muito legal tudo isso. Mas será que nós realmente conseguimos perceber essa mudança do sétimo para o primeiro dia no Novo Testamento? Será que nós podemos perceber essa mudança nos cristãos que estavam lá no primeiro século? Aqueles que vieram depois dos apóstolos? Porque se essa é uma doutrina afirmada na palavra de Deus, aqueles que viveram depois dos apóstolos
necessariamente devem defender esse tipo de ideia. É preciso olhar na história e ver se existe rastro histórico, ou um lastro histórico, que mostra cristãos se reunindo no primeiro dia da semana. Porque, naturalmente, por conta do judaísmo, era de se esperar que a adoração continuasse sendo no sábado, ou no 7º dia da semana. E é isso que eu quero fazer com vocês nesse momento. Os discípulos, eles entenderam que Jesus é o Senhor do sábado. Isso facilitou muito essa transição, porque o próprio Jesus havia dito isso na presença deles. E também os discípulos haviam entendido que a visão dos religiosos estava equivocada. O sábado estava subjugando os homens naquele tempo. Havia se tornado um peso. Agora Jesus mostra para os seus discípulos que não é bem assim, que é ao contrário. O sábado foi feito por causa do homem. Mas vamos olhar para a palavra de Deus, para alguns textos, vamos perceber como a igreja primitiva, como é comumente chamada, se reuniu no primeiro dia da semana. Atos, capítulo 20, versículo 7. Aqui é a primeira referência ao culto no domingo, em Atos, capítulo 20, versículo 7. Você vai perceber aí elementos do culto. Nós temos uma celebração da ceia nesse texto, e uma pregação longa de Paulo, que foi até a meia-noite. Vai imitar isso aqui, né, um dia, né, para ver quem que fica. Mas a pregação foi até a meia-noite. Nós temos elementos de um culto. E esse culto aconteceu no primeiro dia da semana. Veja também 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao 2. Veja que interessante. Quanto à coleta para o povo de Deus, e está falando sobre as ofertas, aí Paulo diz assim: façam como ordenei às igrejas da Galácia. Ele havia dado uma ordem à igreja da Galácia sobre as ofertas, e agora ele quer que essa mesma ordem se repita em Corinto. Então o que ele ordenou aos irmãos da Galácia? Que no primeiro dia da semana, o domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, proporcional à sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. A igreja de Corinto deveria, no culto, que é no primeiro dia da semana, imitar a igreja da Galácia, que também se reunia no primeiro dia da semana, e naquele dia eles deveriam separar as ofertas. Primeiro dia da semana. Quando nós recorremos para Apocalipse capítulo 1, versículo 10, aqui esse Shabat cristão passou a ser chamado por João de o dia do Senhor. E assim que ficou conhecido depois ao longo da história do cristianismo. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. O que é esse o dia do Senhor? É uma referência ao domingo, que ficou conhecido como o dia do Senhor. Sabe por quê? Porque na antiga aliança era comum Deus falar assim: o meu sábado. Vocês desrespeitaram o meu sábado. Então o sábado era o sábado do Senhor, o dia do Senhor. Agora João chama o domingo de o dia do Senhor. E nesse ponto, até mesmo teólogos de várias linhas diferentes entendem que João estava se referindo ao domingo. A partir daqui, o dia de domingo, ou o primeiro dia da semana, ficou conhecido pelos cristãos como o dia do Senhor. Inclusive, vocês cantaram isso no primeiro cântico. Tá. Será que a gente consegue perceber na história, ou nos primórdios da história, esse entendimento? Será que realmente é isso que eles entenderam? Porque se é isso que eles estão aqui na Bíblia nos dizendo, aqueles que vieram após os apóstolos, deveriam então ter entendido assim. Se eles não entenderam e a gente entendeu, tem uma coisa errada com a nossa interpretação. A igreja não surgiu ontem. A igreja já tem mais de 2000 anos. Então vamos olhar para um documento lá do primeiro século, chamado Didaquê. É um documento de catequese. Diz assim o Didaquê 14:1. Reunindo-se todos os domingos do Senhor. Ele juntou domingo com do Senhor, dia do Senhor. Quebre o pão, ou seja, ceia, dê graças confessando suas falhas de antemão, para que seu sacrifício seja puro. Todos os domingos. Primeiro século. Há um homem chamado Justino de Roma, que viveu
entre o ano 100 e ano 165 da era de Cristo. Ele diz assim: celebramos essa reunião geral no dia do sol. O que é dia do sol? De acordo com o calendário romano, dia do sol era o primeiro dia da semana. Os adventistas nos acusam de adorar a Deus no dia do Deus Sol, por conta disso. Só que eles adoram no dia do Deus Saturno, tá? Então, não tem nada a ver. Tá? Então, celebramos essa reunião geral no dia do Sol, porque foi o primeiro dia em que Deus transformou as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabe-se que crucificaram um dia antes do dia do Saturno, sexta-feira, Saturno sábado, e no dia seguinte ao de Saturno, que é o dia do Sol, ele apareceu aos seus apóstolos, discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas. Stuart Olyott, que é um pesquisador, ele disse o seguinte: durante toda a história da igreja, o domingo tem sido observado como Shabat dos cristãos. A evidência documental é unânime e retorna ao ano 74 depois de Cristo. Durante as perseguições, perguntava-se aos suspeitos de serem cristãos: Dominicum servaste? Ou seja, você guarda o domingo? Essa era a maneira de identificar um cristão no primeiro século. Você é um daqueles que guarda o domingo? Os verdadeiros crentes respondiam: eu sou cristão e não posso deixar de fazer isso. E morriam. Tá? Então veja que até o Império Romano usava isso como uma maneira de descobrir quem era cristão. Porque eles serviam no domingo. Aqui, meus irmãos, morre a falsa acusação feita pela seita adventismo do sétimo dia, que afirma que o domingo passou a ser o dia da adoração por conta de um decreto do imperador Constantino no quarto século. Na verdade, o que Constantino fez foi apenas formalizar aquilo que os cristãos já praticavam na igreja antes dele. Dito isso, vamos dar um salto rápido para o período da Reforma. Se é verdade que esse entendimento seguiu ao longo da história do cristianismo, nós vamos encontrar então nas três confissões de fé do século XVII, as três confissões de fé reformada, a presença desse preceito ali, ou desse entendimento. Nós temos aqui as três confissões de fé. Eu vou citar apenas a confissão de Londres, porque é a nossa confissão aqui da igreja, mas a de Westminster, a de Savoy, é a mesma coisa. Eu já até li esse texto com vocês. Pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza que, em geral, uma porção do tempo seja dedicada ao culto a Deus. Veja na parte final que eu grifei. Desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo, foi o último dia da semana, e a partir da ressurreição foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado Dia do Senhor, e deve continuar até o fim do mundo como Shabat cristão, sendo abolida a observação do último dia. Isso também está presente nas confissões históricas do século XVI. É o entendimento daqueles que defendem a reforma protestante. O que eu estou dizendo a vocês aqui é que essa doutrina não é nova. Pode ser estranho para alguns aqui hoje, pode cheirar adventismo melhorado, mas o que eu estou dizendo é que a igreja, os seus primórdios, entendeu assim. Porque, de fato, Cristo Jesus inaugurou o verdadeiro descanso para nós. A segunda obra foi maior do que a primeira, e é o segundo descanso que nós devemos observar. Mas como que nós observamos o quarto mandamento hoje? Como é que a gente faz para observar o quarto mandamento? Primeiro lugar, despindo do legalismo. Tirando realmente o aspecto cerimonial do quarto mandamento. Esse é o problema no texto que nós estamos estudando. Esse é o problema dos religiosos no tempo de Jesus. Eles estavam apegados ao princípio cerimonial, mas não só isso. Porque o princípio cerimonial foi dado por Deus e ele é bom. Que teve a sua utilidade em Israel. O problema é que os religiosos atribuíram ao preceito cerimonial ainda mais cerimônias, ou ainda mais regras e leis. Ou seja, o quarto mandamento se tornou puro legalismo. Ao ponto deles desejarem matar Jesus. Ao ponto deles desejarem perseguir Jesus.
porque curava no sábado, porque seus discípulos estavam comendo ou debulhando espigas com as próprias mãos no dia de sábado. Eles não estavam permitindo obras de misericórdia no sábado, algo que a lei de Moisés permite. Nós devemos nos despir do legalismo. O dia do Senhor não é legalismo para nós. Não é um fardo, não é um peso. Porque se tem algo que o legalismo faz, é colocar fardos, é colocar peso. Spurgeon, quando ele comentou sobre a perpetuidade da lei de moral de Deus, ele disse o seguinte: a respeito de uma particularidade sobre a qual havia um pouco de cerimonialismo envolvido, em outras palavras, guardar o Shabat, nosso Senhor a aplicou e mostrou que o pensamento judeu não era verdadeiro. Os fariseus proibiam até mesmo as obras de necessidades e misericórdia, como debulhar espigas de milho para matar a fome e curar os enfermos. Nosso Senhor Jesus mostrou que proibir essas atitudes não estavam, de modo algum, em conformidade com a mente de Deus. Ao distorcer a palavra e levar a uma observância externa ao extremo, perderam o sentido da lei sabática, a qual sugeria obras de misericórdia, como o verdadeiro santificar do dia. Mostrou que o descanso sabático não era mera inatividade. Por isso Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu estou trabalhando. Se torna um legalismo para você o dia do Senhor, o culto no dia do Senhor, quando você tem que fazer isso por obrigação, quando você passa a acreditar que vir aqui vai te atribuir salvação, isso se torna um legalismo. Eu vou à igreja porque senão vou perder a minha salvação. É fazer do dia do Senhor um dia legalista. Na verdade, quando nós nos reunimos no dia do Senhor, nós estamos aqui em resposta ao que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Nós estamos aqui simplesmente para adorar aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia por nós. Então a nossa adoração no dia do Senhor é uma adoração em resposta ao que Ele já fez. Nós não adoramos para causar em Deus uma resposta a nosso favor. Senhor, está vendo? Estamos aqui adorando o Senhor. Concede-me o que eu quero. Isso seria legalismo. É preciso entender que o dia a ser guardado era considerado cerimonial e sujeitos à mudança, como foi o sacrifício. O ritmo de descanso, ou seja, um dia em 7, é uma ordenança moral e teve início no fim da criação e permanece até o dia de hoje. Por isso, nós como cristãos não podemos encontrar dificuldades em afirmar que domingo é o dia do Senhor, não o 7º dia que é o dia do Senhor. Segundo, como devemos observar o Shabat hoje? Se preparando para o dia do Senhor. Se preparando para o dia do Senhor. É necessário ter um preparo da nossa parte. Às vezes a gente nem tem vontade de vir, isso é verdade. Às vezes a nossa natureza quer descansar em casa, ou quer fazer outras coisas. Mas nós devemos nos preparar para o dia do Senhor e lutar até mesmo contra a nossa própria carne, que não quer estar aqui algumas vezes. É preciso preparar o nosso coração para o dia do Senhor. Os puritanos, já no sábado à noite, eles começavam a preparar os seus corações, refletindo sobre atributos de Deus, sobre a obra da salvação, sobre o que Deus havia feito durante a sua semana, que acabava de se encerrar, como Deus foi gracioso, como Deus sustentou. E eles iam dormir com tudo isso na sua mente, para no dia do Senhor acordar, ir para o culto e ali adorar a Deus com toda a gratidão possível, porque eles se lembravam dos grandes feitos do Deus Santo. É preciso então preparar o nosso coração um dia antes, para chegar aqui no domingo de manhã. A nossa confissão de fé, ela fala isso também. O Shabat é assim santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações,
Você vai fazer no dia anterior. E ordenado os seus assuntos comuns de antemão. Ou seja, você não vai deixar para resolver problemas no dia do Senhor. Bem na hora do culto. Você vai fazer isso no sábado. Você teve a semana inteira para fazer os seus afazeres. Mas você não faz porque você pensa que domingo é seu descanso e que tudo bem você não vir no culto. Nós não podemos fazer isso. Domingo é o dia do Senhor. Nós devemos preparar o nosso coração e ordenar os nossos assuntos que são possíveis de resolver durante a semana. Às vezes não vai ser possível resolver certos assuntos. Vai ter que resolver no domingo. Um exemplo, o Hiro nasceu no domingo, eu ia deixar a Rose lá. A Rose não podia estar no culto no domingo. Há pessoas que ficam enfermas e precisam ficar internadas no domingo. Há obras de misericórdia no domingo a ser feito. Mas, quando possível, devemos resolver os nossos problemas durante a semana, para tão somente vir ao culto, com o coração aberto, com a mente focada em Cristo, para adorá-lo, para render a Ele louvores. Não podemos nos esquecer que nós, ao nos prepararmos no dia anterior, nós fazemos isso para estar aqui com a nossa mente descansada. O culto começa às 10h30. Se você ficar assistindo o filme até às 5 da manhã, desculpe, mas você só vai vir com o corpo para cá. O nosso culto é racional. Você precisa usar o seu intelecto. Você precisa usar a sua mente para refletir na música que está sendo cantada. Tem 1,3 kg de massa, você fala que é na sua cabeça aí. E Deus deu exatamente para que você consiga adorá-lo. Você precisa refletir na mensagem, na abertura. Você tem que estar acordado, atento, prestando atenção em tudo. Se você passa a noite toda, sei lá, assistindo filme, fazendo alguma coisa, e aí domingo de manhã você vem, quando vem, sinto muito, mas você vai ter dificuldades. Sei que não é impossível. Se você, por exemplo, trabalhou de Aquim, a noite toda, e veio para o culto, olha, o Espírito Santo agiu em sua vida. E você veio ainda assim. Mas você sabe que é uma luta estar aqui acordado. Quem está de Aquim aqui? Deixa eu ver. Alguém trabalhou à noite? Ninguém trabalhou à noite? Ah. Mas quando as pessoas trabalham à noite, a gente percebe a luta das pessoas. Algumas vezes o irmão Álvaro trabalha à noite e vem aqui de manhã, ele se levanta, fica em pé, lutando contra o sono. Mas ele vai fazer o quê? É o trabalho dele. É? Agora, o que a gente não pode é realmente gastar muito tempo de madrugada, sendo que a gente pode assistir filme outra hora, né? Senão a gente vai encontrar dificuldades para cultuar a Deus. Nós devemos também observar o Shabat com deleite. Quando eu exponho essa doutrina para algumas pessoas a primeira vez, só escuta isso a primeira vez, a pessoa fica assim, mas eu não concordo com esse negócio de Shabat aí não, hein? Eu sempre pergunto, você acha que é ruim mesmo ter um dia para seu descanso físico e um dia para você adorar a Deus? É ruim para você isso? Ah, não, isso aí não é ruim não. Então você não pode ser contra o 4º mandamento. É um deleite, é um presente, é uma dádiva que Deus deu aos filhos dele. Ou você prefere trabalhar de segunda a segunda? Ninguém aguenta. É preciso ter um dia de descanso. E Deus nos deu esse descanso. Deus nos deu uma oportunidade de estar aqui numa antessala dos céus para adorar a Deus, em comunhão com outros irmãos. Então é preciso se deleitar. É o dia que o Senhor preparou para nós. Acho que foi o irmão Rogério que falou isso. O Senhor preparou para nós. O Senhor escolheu esse dia para nós. Para nosso descanso e também para a adoração. Sendo assim, é preciso priorizar o dia do Senhor. Nós não podemos ajustar a nossa agenda, a agenda da igreja, de acordo com a minha agenda. Eu tenho que fazer o contrário. O culto ao Senhor não pode estar exprimido na minha agenda. Se der, se couber aqui, eu vou. Deve ser a nossa prioridade.
Porque aqui é onde nós somos lembrados da obra de Cristo, é aqui onde nós adoramos em comunhão. O Senhor, quando nos salvou, nos colocou nesse corpo. E cultuá-lo no dia do Senhor faz parte da vida cristã, onde somos nutridos pela palavra, pela ministração da ceia, dos sacramentos. Nós devemos priorizar o dia do Senhor. No Brasil, se a minha família me chamasse para um aniversário do domingo, é porque ela não quer que eu vá. Os parentes não querem que eu vá para o aniversário, porque eles sabem que eu não vou negligenciar o dia do Senhor. Porque é o dia do Senhor, não é meu dia. O meu dia é o resto da semana, que Ele me deu para trabalhar, para cuidar dos meus afazeres. Mas o dia do Senhor é para Ele. Por vezes eu quero ir embora para casa porque estou exausto no domingo. E meus filhos ficam, vão para casa, vamos para casa. Mas eu sempre tenho que me lembrar, não, é o dia do Senhor. Eu tenho que estar com os meus irmãos. Esse dia foi separado para isso. E é isso que nós falamos para eles. Não, nós vamos estar com os irmãos, porque hoje é o dia do Senhor. Então o Shabat não deve estar exprimido na nossa agenda. Se eu não tiver nenhum compromisso, eu vou. Quando a gente age assim, nós estamos mostrando que não estamos dando devida importância, não ao dia propriamente dito, mas ao Senhor desse dia, o nosso Deus. É preciso dar devida importância nesse dia, lutando para cultuar a Deus de coração. É isso que nós precisamos fazer. Nós mostramos que damos importância devida a esse dia quando nós não faltamos por qualquer motivo. Deixa eu confessar algo a vocês. Há muito tempo atrás, há uns 4, 5 anos atrás ou mais, teve um dia que eu acordei indisposto para vir para a igreja. Tá? Acordei e pensei, uma dor de cabeça, eu acho que eu não vou para o culto hoje. Imediatamente eu pensei, se hoje fosse segunda-feira, eu iria trabalhar? Eu disse que sim. Claro que eu iria. Então logo eu pensei, Senhor, me perdoa por considerar o meu trabalho mais importante que o Senhor. E vim para o culto. Com dor de cabeça e tudo. Às vezes a gente falta por qualquer motivo para vir no culto. Mas esses motivos não são motivos para a gente faltar no trabalho. É um exemplo simples, mas mostra o nosso coração. Mostra o quanto nós nos importamos com esse dia que o Senhor separou para o nosso deleite, para adorá-lo. Então, quando você pensar em faltar no culto por algum motivo, pense, eu trabalharia nessas condições? Se fosse uma festa, eu iria? Se fosse uma viagem, eu iria? Se as suas respostas forem sim, faça como eu fiz. Se coloque diante do Senhor em arrependimento, porque isso revela que você não está dando importância para o dia que Ele criou para você. Nós mostramos que damos a devida importância para o culto no dia do Senhor, quando, por exemplo, nós não chegamos atrasados. Nós chegamos no horário. Há muito tempo atrás, em 2016, tinha uma moça que frequentava a igreja, ela tinha 3 filhos. Nosso culto começava às 10h30. Ela chegava às 11h30. Todo domingo. Todo santo domingo. Um dia eu perguntei para ela, o que está acontecendo, né? Por que você não consegue chegar no horário? A resposta foi, eu tenho 3 filhos, eu tenho que prepará-los para sair no domingo, para chegar aqui. Então, por isso eu não consigo chegar no horário. Bom, na época eu só tinha o Enzo. Mas eu já tinha noção de que ter filhos dá trabalho mesmo. Mas eu fiz uma pergunta a essa moça. Eu falei, que horas você entra no trabalho? Eu entro 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Você chega atrasada no serviço? Não. Por quê? Porque eu acordo às 6 para preparar meus filhos para poder chegar no horário. Eu falei, então você não consegue chegar às 10 horas, às 10h30 no culto? Não é nem às 8 horas da manhã? Ela deu risada e disse, realmente, eu não tenho desculpa para dar. Porque se nós conseguimos chegar no horário do trabalho todos os dias,
no horário. Às vezes às 5 da manhã, às vezes às 6 da manhã. A gente chega, a gente acorda cedo, a gente faz tudo que tem que fazer para estar lá naquele dia. E a gente não consegue chegar às 10h30 no culto público. Isso revela que realmente nós não priorizamos esse dia. São só exemplos de coisas que eu sou tentado. Eu tenho certeza que todos vocês são tentados. Tem ensaio às 9 horas da manhã. Vou chegar atrasado, vejo lá no grupo, vou chegar atrasado toda semana, um monte. Isso mostra a falta de respeito, por exemplo, com a liderança que está organizando, com as pessoas que chegam antes, para preparar, arrumar os equipamentos. Estou falando de desrespeito com uma pessoa, com um líder. Agora, imagine Deus. Aí torna a coisa mais séria, mais grave. Tem um organograma aqui que eu quero apresentar a vocês. Não dá nem para ler aí. Mas eu vou fechar aqui. Eu vou mandar depois na sala da igreja. Foi algo que deu um tapa na minha orelha, certa feita. Será que você deve ir à igreja no domingo? Embaixo. Você tem algo melhor a fazer? Deixa eu fechar aqui. Se você disser que sim, aí eu te pergunto, tem certeza? Se você falar não, eu te digo, então vá ao culto. Se você disser sim, eu tenho algo melhor a fazer, então eu quero que você complete isso na sua mente. Eu vou fazer, sei lá o que você vai fazer no domingo, porque isso é mais importante do que adorar a Deus no dia do Senhor. Se você conseguir dizer isso a Deus em oração, vá em frente. Após dizer isso, você ainda pensa que isso que você quer fazer é mais importante? Não, então vá ao culto. Sim, tem a ver com o trabalho? Não, então vá ao culto. Sim, tem a ver com o trabalho. Isso poderia ter sido feito outro dia, outra hora? Sim, então vá ao culto. Não, eu faço uma outra pergunta. É um evento esportivo? É uma festa? É alguma coisa assim que você poderia não ir? Não, então vá em paz. Talvez, então vá ao culto. Meus irmãos, cumprir isso aqui só será possível quando o nosso coração se despir do legalismo. E eu não quero que a partir da semana que vem, você venha ao culto por conta dessa pressão que talvez está sendo imposta sobre vocês aqui do púlpito. Eu não quero que você chegue no horário a semana que vem só para que eu não olhe no relógio e marque seu nome na lista, porque eu nem tenho essa lista de atrasados. Eu não quero que você faça isso por conta de uma pressão, porque isso sim seria legalismo. O meu único objetivo aqui é fazer você, assim como também a minha consciência, refletir sobre o quanto nós damos importância a esse dia. Eu não dou a devida importância a esse dia. Às vezes na minha consciência, às vezes no meu desejo, às vezes na minha vontade. Mas nós não podemos esquecer, é o dia que o Senhor preparou para nós. É um dia de alegria, de deleite, de júbilo na presença daquele que nos salvou. Estar aqui é apenas uma resposta ao que o Senhor fez por você. É apenas uma gratidão ao que Ele fez por você. E você vai a Ele em adoração, em oração. Você vai cantar a Ele, se lembrando da segunda criação. Hoje você é uma nova criatura. E agora você pode descansar em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por falar aos nossos corações através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos fazer enxergar o quanto nós menosprezamos esse dia que o Senhor preparou para nós, o dia do Senhor. Sendo assim, Pai, perdoa-nos, porque tantas e tantas vezes nós acordamos de manhã, murmuramos ao sair, ou às vezes até mesmo arrumamos desculpas para não estar aqui.
Sendo assim, Pai, olha para os nossos corações nessa manhã, sonda os nossos corações e nos faça perceber que, na verdade, nós é que perdemos em não usufruir do dia que o Senhor preparou para nós. Nos faça, Senhor, dar o devido valor a esse dia, tendo em conta que é o dia que o Senhor ressuscitou. É o dia, Senhor, em que foi atestado a nossa redenção. É o dia que o Senhor inaugurou um novo descanso para nós. Por isso, nós estamos aqui, Senhor, sem os fardos do legalismo, tão somente com o teu fardo que é leve e suave e prazeroso para nós. Pai, muitas vezes nós vamos acordar sem vontade de estar aqui. Muitas vezes estaremos aqui sem desejo de estar aqui. Mas, Senhor, mesmo assim, mesmo sem o desejo, de alguma forma, Senhor, nos traga para cá. Porque é melhor estar aqui sem o desejo e ter a oportunidade de ser confrontado pela Tua palavra, de ter o espírito revigorado, do que permanecer longe do Teu povo, longe da Tua palavra. Então, Senhor, nos traga de alguma forma para que venhamos a nos reanimar espiritualmente. Senhor, que no próximo domingo, ao nos prepararmos para o culto, tenhamos em mente que estamos vindo aqui por conta de tudo que o Senhor fez na nossa semana. O Senhor cuidou de nós, nos deu alimento. O Senhor não nos deixou faltar nada, nos deu saúde. O Senhor nos deu uma linda família. O Senhor nos deu trabalho, nos deu força para trabalhar. O Senhor tem nos sustentado, nos dando a oportunidade de estar aqui. Então, Senhor, com base em tudo que o Senhor fez, nos faça, Senhor, lembrar que o dia seguinte é um dia para a gente dizer ao Senhor muito obrigado. Obrigado por tudo isso, obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Passou uma semana e a sua ira, Senhor, não caiu sobre nossas cabeças, porque há uma graça sobre nós, há uma misericórdia sobre nossas vidas. E é com base nessas dádivas, a tua misericórdia e a tua graça, que nós estamos em pé. Se nós conseguimos vir a esse culto, adorar ao Senhor com deleite, com prazer, com todo o nosso coração, é porque o teu Santo Espírito agiu em nossos corações. Agora, se a gente menospreza, é porque somos pecadores e precisamos da tua correção, da tua ajuda. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor preparou para nós. Agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.